Notícia espetacular! O Flamengo ganha um reforço inesperado para o jogo contra o São Paulo, jogo que vale a liderança, gente. Porque o Flamengo, ganhando o São Paulo, joga a responsabilidade toda para o Palmeiras. O Palmeiras também tem um jogo muito difícil. O Flamengo precisa da vitória desesperadamente. O Flamengo precisa vencer o São Paulo, hein? Então o jogo do Flamengo é às 19h30 e aí o Palmeiras só joga na quinta-feira contra o Santos. É clássico. Mas é no Allianz. Mas o Palmeiras pega o Santos 2 vezes nas próximas rodadas e o Palmeiras, então, enfrenta o Santos no dia seguinte, 24 horas depois, no Allianz, e é jogo importantíssimo para o Santos. A gente pega a tabela aqui e eu já mostro para vocês. Olha só, o Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O rival vai querer, de qualquer forma, rebaixar o Santos, mas a gente sabe que o Santos vai fazer de tudo para atrapalhar o Palmeiras também, para não ser campeão, né? Então, gente, é aquele jogo que tudo pode acontecer, né? Clássico, jogo Palmeiras e Santos. Tem ali, né, uma questão também de rivalidade por ter, além de ser clássico, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima do Santos, então sempre vai ter essa rivalidade, né? E vale também rebaixamento. O Santos está ali brigando para não cair de novo. Então é um jogo ali muito importante. Lembrando que o Santos, nesse momento, tem 33 pontos, o Inter tem 36, o Bragantino 36, e ali a briga tá complicada, né? Porque o primeiro time na zona de rebaixamento é o Vitória, com 31, 2 pontos a menos que o Santos. Ou seja, essa rodada pode colocar o Santos na zona de rebaixamento. Então é muito importante o Santos vencer o Palmeiras. É uma briga, é decisão, gente. É decisão. O Palmeiras tem uma decisão e o Santos também. E aí eles estão falando, mas o São Paulo, o Lucas Moura já falou que é uma decisão também, porque o São Paulo está querendo brigar por Libertadores, mas não é o mesmo peso. Não é a mesma loucura. O São Paulo, óbvio, que é uma vaga na Libertadores, vai fazer de tudo para atrapalhar o Flamengo e acabar ajudando o Palmeiras, que é o seu também grande rival, mas o São Paulo tem que pensar na vaga para Libertadores, questão financeira importante, né, para o ano de 2026. E o Santos não, o Santos é manutenção na Série A. Se perder, a chance de entrar na zona é gigantesca. Tem que ganhar os 2 jogos do Palmeiras. E aí, isso aí pode acabar ajudando o Flamengo que joga antes, na quarta-feira, às 19h30, e aí pode jogar a pressão para cima do Palmeiras. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, nossos patrocinadores no comentário fixado. E a gente lembrando sempre, né, muito importante, jogar com responsabilidade. Para maiores de 18 anos é diversão, não é investimento. Tá aí, né? E a gente sempre lembrando também que todos os patrocinadores estão aí no comentário fixado e na descrição. Bem, vamos lá, tem informações importantes para passar aqui. O Flamengo soltou a lista de relacionados. O Flamengo está embarcando daqui a pouquinho, já chegando também em São Paulo. O Flamengo chega em São Paulo e vai de ônibus lá para a região de Santos, aonde o Flamengo vai jogar na Vila Belmiro. O Flamengo não joga no Morumbi, que eles vão ter shows lá no Morumbi, então a programação do Flamengo é justamente indo, né, para lá para Santos. A gente sabe que é importante, olha só, trazer a programação do Flamengo aqui, porque o Flamengo já treinou, já fez tudo que tinha para fazer hoje, já está embarcando, e tem a notícia boa que a gente vai passar para vocês aqui agora. Olha, 9h30 foi o treino no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. 14h55 o voo Santos Dumont, Guarulhos, tá? E aí o Flamengo se locomove para Santos, né, onde vai jogar na Vila Belmiro às 21h30. Eu falei 19h30 aqui dos Estados Unidos, tá? Mas é 21h30, corrigindo aí para vocês. Às vezes eu me confundo um pouco, então são 2 horas a menos aqui.
19h30 dos Estados Unidos, mas o jogo do Flamengo é às 21h30 e o Palmeiras na quinta-feira também às 21h30. Então você que acompanha, como eu falei, 19h30 é 21h30, tá certo? Então, a gente trazendo aí essas informações, Flamengo então 21h30, São Paulo e Flamengo. Bem, vamos lá. O Flamengo soltou a lista de relacionados e é importante a gente trazer aqui agora, porque nós temos o Carrascal garantido. Carrascal foi relacionado, é uma baita notícia, é um reforço importantíssimo, o Jorge Carrascal. A lista de relacionados do Flamengo para o duelo da Vila Belmiro, desta quarta-feira, 21h30. Alexandro, Ayrton Lucas, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Guilhermo Varela, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Gonzalo Plata, Agustin Rossi, Samuel Lino, Saul Nigues, Matias Vinha e Wallace Cian. O Flamengo, então, utilizando aí boa parte dos seus principais jogadores, recuperando alguns outros, mas está indo com força total. É o que tem, né? De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, o Flamengo aí com os seus principais jogadores, Luiz Araújo, só o Pedro que ainda está retornando amanhã ao campo para treinar, vai se recuperar já com a imobilização, mas já vai começar a fazer trabalhos no campo. Então, o Pedro, o Cebolinha também, que a gente sabe que... Eu falei dos jogadores que mais fazem gols, né? No caso, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Desses três, só o Pedro que ainda segue fora. E o restante ali que o Flamengo está recuperando, o caso do Jorginho, o Everton Cebolinha, em breve também estarão à disposição. Mas que notícia fantástica, né? O Jorge Carrascal, que teve um problema na costela, já está aí relacionado. Isso é muito bom. A gente achava que ele ia ficar pelo menos uns 10 dias fora e não vai chegar a completar nem 5 dias fora, né? Pouco tempo, o cara tem a recuperação muito boa. É um jogador aí com a recuperação incrível. Isso é muito importante, tá? Olha, a gente tem aí os ingressos à venda, viu, gente? Final da Libertadores para público geral, tá? A venda de ingressos começa hoje, nesta terça-feira. Estão disponíveis exclusivamente no site libertadores.eleventickets.com. A Conmebol vai anunciar nos próximos dias novas informações sobre vendas das entradas para torcedores de clubes finalistas, bem como para detentores de assentos em camarotes, tá? Então, categoria 1, $320, R$1.720, tá salgadinho. Categoria 2, $200, R$1.075. Categoria 3, $95, R$520, tá? Esses são os preços aí. Cada clube finalista cuidará e definirá seu próprio esquema de vendas para os setores exclusivos destinados aos seus torcedores, que geralmente são atrás do gol, tá? Mas já começou a venda de ingresso para a final da Conmebol, da Copa Conmebol Libertadores. A gente, então, sabendo que o torcedor do Flamengo vai querer, o torcedor que é sócio-torcedor, vai querer esperar para ficar atrás do gol, né? Então, olha só, o Racing, né, foi punido, tá? Portões fechados por conta de festa no duelo com o Flamengo, tá? O Racing punido aí por conta daquela festa, os fogos e tudo mais. Então, por conta do uso de itens de pirotecnia, fogos e sinalizadores, o clube argentino sofreu uma punição pela Agência de Prevenção da Violência ao Esporte, APROVID, que é integrada ao governo de Buenos Aires. Assim, o Racing ficará 3 jogos com portões fechados. Além disso, nas 3 primeiras partidas, após o retorno da torcida, não poderão ser utilizados itens como trompetes, tambores, bandeiras e outros itens. Ou seja, na próxima Libertadores, o Racing, né, ou Sul-Americana, eu não me recordo agora como é que está a situação do Racing, mas de qualquer forma, tem 3 jogos para cumprir de punição. E eles falavam que não estavam preocupados, lembram? Não nos preocupamos com a punição. O importante é a gente chegar na final. Não chegou na final e vai ter que cumprir a punição. Olha só. Tá chegando a hora, rapaz. Tudo que eu clico aqui é coisa de neném, de bebê. Tá chegando a hora do meu filho nascer. Eu tô aí super motivado para ter o meu filho bem pertinho de mim. Olha, falar aqui uma notícia importante, tá? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, marcou o julgamento do atacante Bruno Henrique para a próxima segunda-feira.
O jogador está liberado para atuar contra o Santos no domingo por conta do efeito suspensivo obtido por sua defesa. Então, o Bruno Henrique está garantido contra o Santos, né? Ele ainda joga contra o Santos. A gente sabe que, infelizmente, aí, caso, né, ele seja punido, ele não está relacionado, ele está suspenso para o jogo contra esse jogo contra o São Paulo, tá? O Bruno Henrique está suspenso, mas a gente sabe que ele joga contra o Santos. Na segunda-feira é julgado. Se eles retirarem ali o recurso e tudo mais, se o Bruno Henrique perder a ação, ele fica punido, e aí essa punição é enviada para a Conmebol e o Bruno Henrique pode ficar fora da final da Libertadores. O Flamengo, que tenta recuperar o Pedro, que já perdeu o Gonçalo Plata, né, que está suspenso, tomou vermelho. O Flamengo ainda pode perder Bruno Henrique. O Flamengo pode ficar sem 3 atacantes na final da Libertadores. Óbvio que o Pedro vai estar recuperado, mas existe a possibilidade do Flamengo ficar sem 3 dos principais atacantes da América na final contra o Palmeiras. É uma tristeza isso, né? E aí eles ficam fazendo essa pressão danada para o Bruno Henrique ser punido, falando demais e tudo mais. Agora, na hora que eles punirem o Bruno Henrique ficar fora da final, eles vão achar muito maneiro. É o que eles querem, né? Essa pressão que eles fazem, é o que eles realmente querem, atrapalhar o Flamengo. Mas vai ser, gente, contra tudo e contra todos. Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Ninguém morre me devendo. O Flamengo vai atrás desse título, mesmo com uma possível punição do Bruno Henrique sendo confirmada. O recurso, a gente sabe que é muito difícil que ele seja sustentado, né? Que aceitem esse recurso do Flamengo. A gente sabe que isso é difícil, foi para o Flamengo ganhar tempo e, infelizmente, na segunda-feira, vamos torcer, né? Mas, sinceramente, eu acredito que a justiça possa definir a punição do Bruno Henrique e aí o Flamengo não poderia utilizar o jogador na Copa Libertadores. E para isso acontecer, a CBF teria que enviar o ofício para a Conmebol e aí a Conmebol acatar, né? É uma situação que acontece após confirmada a punição. Fazer o quê, né? Talvez se o Bruno Henrique já tivesse cumprido, né, sem recorrer, vamos ver o que vai acontecer na segunda. Não adianta chorar o leite derramado, né, mas a gente sabe que, infelizmente, né, o Flamengo é contra tudo e contra todos. E ainda tem gente dizendo que o Flamengo é que é beneficiado. Bem, vamos lá. Trazer aqui para vocês também a informação importante. O Flamengo, a gente tem uma provável escalação já baseada aí nos relacionados, tá? O Flamengo deve vir, tá, contra o São Paulo pegando aqui os relacionados, com Augustin Rossi, Guilhermo Varela ou Emerson Royal. Eu acho que ele vem com o Varela. Eu acho que ele vem com o Varela dessa vez. A gente teve aí vamos pegar aqui os relacionados de novo. O Léo Ortiz não está relacionado, segue ali em recuperação, né? O Danilo está relacionado, então é Danilo e Léo Pereira, tá? O Alexandro está relacionado, pode ser que ele venha com Alexandro ou Ayrton Lucas. Eu acho que ele vem com o Alexandro, porque depois vai estar convocado. E aí, no meio, a gente tem o Eric Pulgar. Eric Pulgar, eu acho que ele vem com Eric Pulgar, De La Cruz, que foi muito bem no jogo passado, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Esse aí, para mim, é o provável time do Flamengo, tá? Então, mais uma vez, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonçalo Plata. Tá? Então, esse é o provável time do Paparazzo. Olha, a gente tem aí Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né, brigando pelo título brasileiro, e a UFMG trouxe a nova porcentagem de chance de cada time. Tá? Segundo aí
a UFMG, ainda sem contar essa rodada agora que eu falei para vocês, né? O Santos pode tirar ponto do Palmeiras, né? O Santos está desesperado. Eu não contaria isso tudo, não. Eles aumentaram 54,2 para 56,4 a chance do Palmeiras ser campeão após a vitória 2-0 sobre o Juventude. O Flamengo, apesar de ter vencido 3-0 o Sport no Rio de Janeiro, caiu a porcentagem de 41,4% para 41%. Então, Palmeiras 56,4%, Flamengo 41%, e o Cruzeiro também, apesar de ter vencido 3-0 Vitória, caiu de 2,9% para 2,3%. Eu, sinceramente, eu vou falar para vocês, Mirassol 0,21%, Bahia 0,003%. Eu vou falar para vocês aqui, eu acho esse negócio uma tremenda de uma palhaçada. Porque se a gente parar para pensar, essa rodada agora, se o Flamengo vence o São Paulo, o Palmeiras perde ou empata com o Santos, meus amigos, já mudou tudo de figura. Aí vão falar o quê? Que o Flamengo tem 60%? Vamos ver se eles vão fazer isso. Porque o que eu percebo é o Flamengo, quando passa o Palmeiras, não. Mantém ali perto um do outro. Agora, basta o Palmeiras ganhar o jogo, mesmo o Flamengo e o Cruzeiro vencendo, o Palmeiras abre. Então, os caras estão ali sempre, Palmeiras é que tem chance. Mas eu gosto assim, gente. Eu gosto assim, tá? Eu gosto de ver quando eles estão assim. O Denilson dizendo que tem a convicção no título do Palmeiras. É isso. Galera, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!